Vamos lá então, pessoal, fazer a correção da aula 20, certo? Vamos colocar lá assim, ó, aula 20. E aí nós vamos, página, né? Vou colocar a página aqui para vocês verem onde que tá essa página, se localizarem. 105. E nós vamos falar sobre diferença de quadrados. Certo? Sobre a diferença de quadrados. Lembre-se, pessoal, que na aula, em sala de aula, a Pro deu esse exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ó, x mais u vezes x menos u. Isso aqui chama-se produto. Lembre-se, o que é produto mesmo? Multiplicação. Então, ó, vamos fazer com uma produto da soma e da diferença, certo? Para fatorar isso aqui, como é que nós tínhamos que fazer? Pegamos aqui, ó, o primeiro termo e colocamos ele ao quadrado. Fazemos a regra de sinal, mais com menos, menos. Pega o segundo termo e coloca ele ao quadrado. Pronto, tá fatorado. Então, eu posso dizer que x mais u vezes x menos u é a mesma coisa que x ao quadrado menos u ao quadrado. Por quê? Porque se você fizer a distributiva deste aqui, ó, vai dar exatamente esse aqui, certo? Agora, nós vamos ver a diferença de quadrados, certo? Então, agora, eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado menos u ao quadrado. Como é que eu vou fazer essa fatoração? Lembre-se, certo? Eu tinha esse e fiz esse. Agora eu tenho esse e preciso fazer esse, certo? Então vamos lá. Olha só, diferença, vamos fazer com outro aqui para vocês verem, ó, diferença entre os meus quadrados, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui, professora? Vamos tirar a raiz quadrada dos dois termos, ó. Cortou, cortou, eu tenho x. Cortou, cortou, eu tenho u, certo? Para que isso aqui fique negativo, eu preciso ter um positivo e do mesmo jeitinho o outro, só que negativo. Pronto, fatorei, certo? Então, vamos para a correção dos exercícios. No exercício 1, ele colocou lá assim para você, ó, p ao quadrado menos u ao quadrado. Tira quem? A nossa raizinha quadrada, ó. Cortou, cortou, p vem para fora, cortou, cortou, u vem para fora. Lembre-se, p mais u vezes p menos u. Tem que ser um positivo e outro negativo para que isso aqui, ó, dê negativo. Certo? Na regra de sinal, ó, mais com menos é menos. Então, por isso, nós precisamos ter um positivo e o outro negativo, certo? Vamos fazer o B agora. O B, ele é x ao quadrado menos 4. E, professor, e agora? Tira a raiz, pessoal, certo? Raiz, cortou, cortou, x para fora. E 2, um positivo e o outro negativo. Prontinho, tá feito, certo? Vamos para o C aqui, então. O C, nós temos x ao quadrado menos 49. Quem que nós vamos fazer aqui? Tirar a raiz, ó. Cortou, cortou, x. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, um positivo e o outro negativo. Certo? Vamos para o próximo. O D, né? O D, nós temos 16a ao quadrado menos 1. E agora, professora, aqui não tem letra, tem número. Tira a raiz de tudo, ó. Tira a raiz. Qual que é a raiz de 16? 4. Qual que é a raiz de a ao quadrado? A. Mais a raiz de 1 é 1. Não esqueça que você tem que ter ele positivo e negativo. Prontinho, feito. Certo? Vamos ao E. 4
P ao quadrado menos 25Q ao quadrado. Tira a raiz, ó. Tirou raiz, tirou raiz. Qual que é a raiz de 4? 2. E de P ao quadrado? Cortou, cortou, P vem para fora. Mais raiz quadrada de 25? 5. E a raiz de Q ao quadrado é Q. Um é positivo e o outro você vai fazer negativo. Olha que belezinha. Feitinho. Certo? Vamos ao F. 4x ao quadrado menos 49. Então, vou fazer a raiz aqui, ó. Qual que é a raiz de 4? 2. E de x ao quadrado? X. Mais a raiz de 49, que é 7, ó. Cortou, cortou, né? E aí, fez um positivo, fica um negativo. Professora, posso fazer um negativo, depois fazer um positivo? Claro, pessoal, não tem problema nenhum você fazer isso aqui, ó. Não tem problema nenhum, certo? O problema é fazer os dois positivos, os dois negativos. Aí vai dar diferença na hora de fazer a distributiva, tá bom? Vamos fazer o G. 9a ao quadrado menos 64x ao quadrado. Tira a raiz, ó. Certo? Raiz quadrada de 9, 3. E de a ao quadrado? A mais raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vezes, já fez o positivo. Faça o negativo. Certo? Sem problema algum. O H agora com fração, ó. 1 sobre 9 menos o y ao quadrado sobre 36. E agora, do mesmo jeito, tira a raiz, ó. Certo? Qual que é a raiz de 1? 1. Qual que é a raiz de 9? 3. Qual que é a raiz de y ao quadrado? Y. E qual que é a raiz de 36? 6. Você fez um positivo, certo? Então agora, pessoal, é só fazer um negativo, certo? Agora nós vamos para a página 106, tá bom? Página 106. A página 106, o exercício de número 2, ele mistura para você o tipo de fatoração que você vai fazer. Então, olha só. X ao quadrado mais 2x mais 1. Esse aqui, pessoal, nós temos 3 termos. Se você tem 3 termos, é o quê? Trinômio. Certo? Então, você vai usar a regra do trinômio. Tira a raiz quadrada do primeiro termo, tira a raiz quadrada do terceiro termo. Cortou, cortou, fica x mais raiz quadrada de 1 é 1. O que você achou, você vai dobrar, ó. 2 vezes x vezes 1. Isso aqui vai dar 2x. Olha aqui, ó. Deu a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o que você fez aqui e aqui, tá certo? X mais com mais 1. E isso aqui eu vou escrever ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que você escrever assim, ó. Certo? Mesma coisa, tá bom? Então, essa é a correção aí. O B, ó, x ao quadrado menos 121. Só 2 termos. Quem que você vai fazer? Tirar a raiz quadrada, ó. Cortou, cortou, fica x, mais raiz quadrada de 121 é 11. Fez um positivo, faz um negativo, certo? O C, ele te deu na fração, certo? E ele te deu só 2 termos dele. Então, o que eu vou fazer? Tirar a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. E de 100? 10. Mais raiz quadrada de y e raiz quadrada de 36 é 6. Nenhuma dá para simplificar, então fica do jeito que tá bom? Então, agora vezes 3 décimos menos y sobre 6. Prontinho, a resposta está aí, tá bom? O D, ele deu agora, ó, fração, vou colocar um 2 aqui direito. Ele deu frações, na realidade, né? Só que ele deu com 3 termos agora. Então, isso é o quê? Trinômio quadrado perfeito. Vou tirar a raiz do primeiro,
e do terceiro, certo? Qual que é a raiz de 4? 2. Qual que é a raiz de a ao quadrado? A. Qual que é a raiz de 9? 3. Ok. Menos e mais. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1. E a raiz quadrada de 16? 4. E de b sobre 2? B. Agora, pessoal, nós vamos dobrar com aquilo que nós achamos. Nós achamos esse e nós achamos esse. Então, vai ficar 2 vezes 2a sobre 3 vezes 1 sobre 4b, certo? Nós temos duas frações, aqui também vai ficar. Então, quanto que é 2 vezes 2a? 4a. Vezes 1b, nós vamos ter 4ab, certo? Muito bem. Aí nós temos 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 4, 12. Muito bem, professora, não bateu aqui, ó. Ok, mas 4 e 12 dá para fazer simplificação. E eu vou simplificar por quanto? Por 4. Tanto em cima quanto embaixo. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. AB que está aqui, certo? Não pode tirar ele de lá. Então, agora está correto. Então, isso quer dizer que esse que eu escrevi e esse que eu escrevi estão certos. Então, como é que nós vamos fazer a fatoração disso aí? Vamos escrever dessa maneira, ó. Vou escrever aqui, tá? Tá lá assim, ó, 2a sobre 3... menos e mais, né? Eu esqueci o que é o outro. 1/4 de b, certo? Então, agora nós vamos escrever a fatoração. Simples assim, ó. Pega o primeiro, menos com mais, menos 1/4 de b, certo? E isso aqui elevado a 2. Ou você também pode escrever assim, ó. 2a sobre 3, menos 1/4 sobre b, vezes 2a sobre 3 e 1/4 de b, certo? Ou você escreve ele assim, que é mais fácil para fatorar, certo? Ou você escreve ele assim, sem problema algum, tá bom? Então, muito bem, esse era o D, né? Agora o exercício de número 3. Então, vamos lá. Exercício de número 3, ele fala qual é o valor de 201 elevado a 2 menos 202 elevado a 2. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer da seguinte maneira, ó, tirar, né, a situação da raiz quadrada, ó. Raiz quadrada, só vou arrumar esse aqui, tá? Que ficou meio fora. Raiz quadrada e raiz quadrada. Cortou, cortou, quem que eu vou ter, pessoal? 201 mais 202, porque cortou, cortou, veio para fora. Vezes 201 menos o 202, certo? Aí nós vamos fazer o processo de quem? Da nossa distributiva. Ou nós vamos fazer o processo de escrever ele novamente. Como ele quer saber o valor, vai ter que fazer a distributiva, tá? Então vamos fazer aqui, ó. 201 vezes 201, nós vamos ter 40.401, certo? Mais com menos é menos. Então, eu tenho 201 vezes 202. Que isso aqui vai dar 40.602. Esse vezes esse, mais, né? Então, 202 mais 201 vai dar a mesma coisa. Nós já fizemos aqui, ó. Certo? E mais com menos dá menos. 202 vezes 202, nós vamos ter 4.000 ou 40.804, certo? Veja aqui, ó, que nós temos dois números iguais com sinais diferentes. Quando isso acontece, eu subtraio, então isso vai ficar zero, certo? Então, quem sobrou? Sobrou 40.401 menos o 40.804, certo? E vamos fazer a subtração. Veja que esse número é maior, ó. Então, eu conservo o sinal. Como aqui não tem sinal, é mais. Então, quando eu tenho que fazer esse processo de regra de sinal, pessoal, pega o maior número, conserva o sinal dele, que é negativo. O sinal do número é aquele que está na frente, tá bom? Pega, então, o maior e conserva. Quando são sinais diferentes, eu subtraio. Então, vai dar menos 403,
tá bom? Que vai ser esse exercício aí. E o exercício de número 4, ele fala lá assim, ó, determine o valor numérico de 4m ao quadrado menos n ao quadrado sobre 25. Então, nós vamos colocar isso aqui, ó, 4m ao quadrado menos n ao quadrado sobre 25. E ele falou lá assim, ó, quando m for 200 e n for 1000. Então, muito bem, nós temos essa situaçãozinha aí, certo? Vamos tirar quem? A nossa querida raiz quadrada, certo? Raiz quadrada daqui, raiz quadrada daqui. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. E de m ao quadrado? N. Mais raiz quadrada de n é n sobre a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Então, isso aqui eu já fiz o processo de soma, então eu tenho que escrever ele no processo de subtração, certo? Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar o que vale. O exercício falou que o m vale 200 e que o n vale 1000, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. 2 vezes 200 mais 1000 dividido por 5 vezes 2 vezes 200 menos 1000 dividido por 5, certo? Foi o que ele fez. Agora, nós só vamos calcular. Quanto que é 2 vezes 200? Então, nós vamos ter lá 400. Mais, quanto que é 1000 dividido por 5? 200, certo? Vezes 400 menos 200, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Quanto que é 400? Vou colocar ali do outro lado, tá? Ficou lá, então, 400 mais 200 vezes 400 menos 200, certo? Quanto que é 400 mais 200? 600. Vezes 400 menos 200, nós vamos ter 200. Simples, vamos fazer essa multiplicação aqui, certo? Quanto que é 600 vezes 200? Nós vamos ter 120 mil, certo? Ó, contou aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 vezes 2, 12. Então, 120 mil, certo? Então, tá feita a correção, pessoal. Se for necessário, reveja o vídeo novamente, tá bom? Na próxima aula tem tarefa de casa lá para vocês levarem para a escola que eu tô pedindo para poder fazer os exercícios, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.